Leremos do verso 21 ao verso 28. Como de costume, vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio o 21, vocês o 22 e vamos até o 28. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Todos juntos? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Muito bem. Esse é o Evangelho, né? Até aqui, então, a palavra. A esse sermão, a essa exposição, eu dou o título: arreda de nós toda sedução de vida rasa. Arreda de nós toda sedução de vida rasa. Que contraste esse tal de Pedro viveu, né? No texto da semana passada, exposto aqui pelo pastor Edson, Pedro foi aquele que ousou responder a pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, né? O Filho de Deus. E Jesus fala: olha, nota 10. Nota 10, disseste bem. Você revelou ao Pai que está no céu: eu sou filho, e é isso. Parabéns. Pula para o próximo capítulo da novela. O mesmo Pedro leva uma bronca chamada de Satanás: arreda daqui, para trás de mim. Que oscilação da vida, hein? E é isso. E é isso. Esse texto aqui, ele está nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Como sempre, como temos visto, com algumas variações. E esse é um exercício muito legal. A gente pegar as mesmas passagens e comparar. Porque muitas passagens têm paralelos nos outros evangelhos, né? Então fazer essa comparação é um exercício bem legal. Você vê o que faltou em um, o que acrescentou em outro, né? E geralmente abaixo do título na Bíblia aí, né, tem exatamente as passagens paralelas. Então Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Onde está esse texto? Marcos 8, né? E Lucas 9, 22. Então aqui tem os textos paralelos que querem trazer o mesmo relato de uma outra forma. Então estamos diante de uma passagem até bem conhecida. Só que a parte da passagem mais conhecida é esse dito de Jesus de que o seu discípulo deve tomar a sua cruz, né? Toma a sua cruz, quem quiser vir após mim, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é bem conhecida, essa palavra, até quem não frequenta igreja nenhuma, pela questão da cultura popular, acaba pegando. Só que, geralmente,
não é trazido o contexto anterior a esse dito, anterior a essa palavra, né? Então, Jesus, nesse contexto, né, prévio, diz abertamente aos seus discípulos que era necessário que ele padecesse. Não é isso que está escrito? Na mão dos anciãos, dos sacerdotes e dos escribas, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Curioso que a palavra traduzida aqui por anciãos, sabe qual é? Presbíteros. Ó. Os sacerdotes eram os líderes da comunidade, né? Os líderes institucionais, né? Oficiais. Pastor, né? Diríamos hoje. E os escribas são os especialistas nas escrituras. Os teólogos, né? Diríamos hoje. Terezinha. Primeira conclusão que eu chego, então. Desde a antiguidade, Jesus sofre na mão do conselho dos presbíteros, dos pastores e dos teólogos, né? Desde a antiguidade, sofrendo na nossa mão. Rapaz, não é fácil, hein? Bom, brincadeiras à parte, né? É claro que a gente está falando aqui de outro conselho de presbíteros, de outros sacerdotes e de outros teólogos. Nunca a gente, né? Nunca nós. A gente não pode perder de vista também o seguinte: os grupos cristãos, assim como qualquer outra religião nessa época aqui, todo grupo cristão ou todo grupo religioso que se recusasse a prestar o culto do Império Romano corria o risco de ser perseguido. Não somente os cristãos. Perseguição exclusiva aos cristãos é um pouco mais para frente. Lá para o século III somente. Mas aqui, então, tinha esse clima no ar. Os cristãos, grande maioria, se recusava a prestar culto ao imperador, aos deuses romanos. Isso era um quesito de perigo. Além disso, os cristãos, as comunidades cristãs, tinham a antipatia dos grupos judaicos. Claro, era um grupo dissidente do grupo dos judeus. Então, claro, tinha uma inimizade, uma tensão ali também, né? E também com muitos pagãos, chamados pagãos, né? Que, enfim, pagão é um guarda-chuva onde a gente bota um monte de religião e crença ali, que é diferente da nossa, e a gente bota um nome chamado pagão e bota todo mundo na mesma sacola. Mas, enfim, a inimizade, o conflito estava ali em todo lugar, nas primeiras comunidades cristãs. Então a fé cristã passava muito por ocasiões de provações, né? Onde ali, dependendo da ocasião, o império poderia falar: ou você nega a fé nesse tal de Crestos, ou você, né? E aí você adora o Deus romano, ou você pode ir para a morte, para a condenação de morte. Então, a gente tem que ter uma noção também de que quando a gente lê os evangelhos, Mateus, por exemplo, dizem os estudiosos que pode ser escrito entre 80 e 100 depois de Cristo, tem que ter esse pano de fundo. Quem escreve esse texto que lemos, escreve depois da morte de Jesus, 50 anos depois ou 70 anos depois. Está escrevendo para uma comunidade que pode estar em perigo. Né? Por isso esse tom meio alarmante, né? Muitos de vocês não morrerão antes do Filho. Ou seja, uma palavra de esperança. Resiste aí. Aguenta firme que Jesus está voltando. Isso era muito comum, primeiro século, segundo século. Depois a coisa vai, né? O discurso vai se amenizando. Era necessário alertar aos fiéis das comunidades cristãs que a busca pela vida divina, o exercício da fé cristã,
a busca pelo reino de Deus, por justiça, por liberdade, por paz, esse exercício de distribuir compaixão, continuar o movimento de Jesus, estava sujeito às dores do mundo, às dores da época. Engraçado que lá no curso de História, lá na UERJ, teve um texto que tratava exatamente sobre os movimentos cristãos e o Império Romano na época. E, enfim, um dos textos lá dos pais da igreja, que eu me esqueci o nome agora, ele dizia relatos exatamente assim, pessoas que iam para a morte exatamente por essa perseguição do Império Romano e se jogavam na fogueira. Olha que doideira. Como se estivessem partindo para uma liberdade. Eram condenados ao fogo e se jogavam, iam dançando, iam pulando. Que coisa louca, né? Aí um colega meu falou assim, eu não me imagino me matando por causa de uma ideia. Que coisa maluca, se matar por causa da ideia. E como é que eu vou com alegria para a morte? Tem uma coisa aí, né? Sei lá. Dimensões importantes. Dimensões. Então, assim, fato é que não há escapismo na fé cristã. Há coragem em encarar a vida tal qual e tal como ela é. É necessário lidar com a vida. É necessário lidar consigo mesmo, com as seduções e armadilhas de uma vida egoísta, de uma vida limitada em sua própria bolha, em seu próprio ovo. Uma vida que não quer sair do seu próprio mundo com medo. Com medo de se expandir, com medo do diferente, com medo do que a vida pode apresentar. E aí a pessoa se fecha. Cantou Gonzaguinha, né? Vida, 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 que seja do jeito que for. Mar, amar, amor. Se a dor quer o mar dessa dor. Quero o meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar, amar e amar. Linda poesia do Gonzaguinha. Se é para que a luz de Deus brilhe em nós, se é para que essa vida de Deus se manifeste, tem muita morte que tem que acontecer mesmo. Mas eu não estou falando que para o Deus se manifestar tem que ter morte do diferente. Tem que ter morte daquele que professa uma religião diferente da nossa, como foi o caso de mãe Bernadette há pouco tempo atrás. Não estou falando que tem que ter a morte daquele que tem uma condição social diferente da gente, que tem um grau de escolaridade menor do que o nosso. Não é essa morte do diferente que tem que acontecer. Para que Deus se mostre vivo entre nós, é preciso que morra em nós a nossa pretensão de superioridade. É preciso que morra uma mentalidade de que temos o poder, por exemplo, sobre quem é liderado pela gente no trabalho, sobre quem trabalha nas nossas casas. O que nos faz imaginar que somos superiores do que uma pessoa que trabalha para a gente? Essa morte é necessária. É preciso que morra essa pretensa superioridade. É preciso que morra o ilusório de que temos poder sobre a vida alheia, sobre com quem ela se relaciona, sobre quem ela pode amar, sobre que time ela pode torcer, portanto que não torça pelo Flamengo. Tá vindo bem até aí, né, Igor? Tá vindo bem até aqui. Logo hoje que o Igor veio com o manto ali, ó.
Sei para que eu fui entrar nessa seara, né? Um vascaíno, tá? Tudo bem. A pretensa ilusão de que temos o poder de mandar vidas para o inferno ou para o céu. Isso tem que morrer. Isso tem que morrer. A essas tentações de superioridade devemos dizer: arreda, Satanás. Arreda. Satanás, que, como eu disse, quer dizer adversário. Né? Engraçado que essa expressão foi usada por Jesus lá na tentação do deserto também. Vocês lembram? Né? Lá no capítulo 4 de Mateus, ele foi tentado pelo diabo, que tentou seduzi-lo com uma vida fácil e mágica. Transforma o pão, transforma a pedra em pão. Usa da tua magia para transformar a vida numa facilidade. Depois o diabo tenta trazer para Jesus uma vida de bajulações, de privilégios, de mimos. Se joga daqui que Deus vai mandar os anjos para te amparar ali embaixo. E por fim, o que o diabo faz? Tenta tentar Jesus com uma vida de poder. Me adora que eu vou te dar todos os reinos que você possa querer, que você possa ver nessa terra. Mas eu prefiro ver com essa conotação de que dentro de nós há a possibilidade da manifestação divina e de uma manifestação satânica, onde a gente é adversário da gente mesmo. O adversário que há em nós se levanta contra a nossa possibilidade de vida plena, de ser feliz, de fazer os outros felizes. Às vezes a gente se sabota, né? O pessoal da psicologia estuda muito isso. A síndrome do impostor, né? Quando você é capaz de fazer alguma coisa, mas você diz para você mesmo que você não é capaz. Mas a grande questão é exatamente essa, porque o mesmo Pedro que se levantou ali como pedra da igreja, né? Como aí esse texto que a gente leu semana passada vai transformar Pedro no pai da igreja, o primeiro papa, né, para o catolicismo romano, é o mesmo Pedro que é Satanás aqui. Então, essa oscilação está aqui nos textos bíblicos. Né? E o texto do Chico César é maravilhoso porque tem uma ironia ali, né? De gente boa ou que se diz boa e tem maldade. Já começa aí, né? Então é isso. E a Cristina foi perfeita, assim. Não dá para dividir tudo em mal e bem, nessa coisa maniqueísta, né? Tinha uma doutrina aí da antiguidade que era o maniqueísmo. O mundo é dividido entre o mal e o bem, entre o bom e o ruim. Essa divisão é meio, né? É meio complicada. Então, tanto o diabo nas tentações do deserto quanto o apóstolo Pedro quiseram tentar Jesus a um caminho no qual seus propósitos seriam cumpridos sem nenhum conflito. Não é? Não, Senhor, nada vai te acontecer. Ele ainda diz assim, como é que ele diz no verso 22? Senhor, tenha compaixão de ti. Né? Que, na verdade, o texto diz, Deus tenha misericórdia de ti. O que o Senhor está falando? Jesus fala, não, se a vida presume conflito pelas minhas escolhas, que seja. Vou a Jerusalém, Neemias. E ele sabe que Jerusalém é um lugar de conflito. Ele sabe que Jerusalém é morte certa. E ele vai. E ele vai. Então, essa é a razão pela qual Jesus diz a Pedro, tu és para mim, aqui diz pedra de tropeço, mas no texto podemos traduzir, tu és para mim armadilha, diz a palavrinha lá. Tu és para mim sedução de uma vida fácil, sem conflito, sem sofrimento. Você não pensa nas coisas de Deus,
mas somente nas coisas humanas. E aqui é claro que a gente não pode interpretar isso literalmente, né? As coisas de Deus e as coisas humanas estão sempre juntas, né? Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte: você está olhando somente para uma vida superficial. Está te faltando uma visão profunda sobre a vida. E a visão profunda sobre a vida requer coragem, como diz Teobaldo no romance de Guimarães Rosa. O sertão está dentro de ti. É necessário encararmos os nossos sertões. Onde a gente vai, o sertão vai atrás. E o reino de Deus também. É essa parte que eu ia chegar, porque eu não posso terminar com uma coisa apocalíptica aqui, né? Eu tenho que ir para... Estava chegando aí, Neemias. Não podemos cair na armadilha, na sedução de vivermos uma vida voltada única e exclusivamente para os ganhos, para as vaidades e para os nossos caprichos. É necessário estarmos cientes de que para vivermos a vida em sua profundidade, plenitude, totalidade, é também necessário perder, morrer. E quem sabe, nessa morte, nessa perda, matando aquilo que nos faz cegos, as nuvens se abram e ao invés de perder, a gente ganhe. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, achá-la-á. Quem sabe perdendo um pouco da nossa vida superficial, isolada, cega, sem olhar para quem está do lado, a gente consiga achar essa vida profunda que Deus nos mostra através da pessoa de Jesus Cristo. É possível achar esse reino de Deus aqui dentro. É só garimpar. É só cuidar que a gente consegue. Vida, seja do jeito que for, mar, amar, amor. Se a dor quer o mar dessa dor, quero o meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Deus nos abençoe. Amém.